Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso Segundo às 18, mais uma vez, trazendo para você uma palavra de reflexão, orientação, explicação e esclarecimento dentro da proposta da palavra de Deus. Esta semana eu estava com alguns irmãos em Belo Horizonte, ministrando numa escola bíblica, e a caminho do aeroporto, um deles me perguntou sobre o ministério de levitas. Pastor, eu sou músico na igreja e normalmente quando as pessoas me perguntam o que eu faço na igreja, eu digo que sou levita. E a pergunta dele foi: está certo, eu sou de fato levita, o ministério levítico tem a ver com a missão que eu desenvolvo na casa de Deus, ou não necessariamente? E ele argumentou, porque alguém já me disse que o ministério de levita não tem nada a ver com o contexto da igreja do ponto de vista bíblico. Qual é a nossa reflexão sobre isso, o que a Bíblia traz para nós acerca desse assunto? E nós vamos estudar um pouco neste Segundo às 18, trazendo mais uma compreensão para nós da palavra de Deus. Números, capítulo 8, versículo de número 8, é o momento que Deus estabelece para Israel o ministério levítico, e no versículo de número 10, diz assim: apresentarás, pois, os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Veja só, é muito interessante o momento da instituição do ministério levítico na história de Israel e até que ponto ele coincide com o contexto da igreja. Vamos lembrar para início que desde Êxodo capítulo de número 12, quando ocorre a praga da morte dos primogênitos, o Senhor Deus estabelece que todos os primogênitos de Israel seriam seus. A partir de então, Deus decide que todo aquele que abrir a madre é consagrado a ele, porque ele preservou o primogênito no dia da praga da morte no Egito. Entretanto, lá na frente, quando ocorre na trajetória de Israel no deserto, que Moisés fica 40 dias no monte, em jejum, em oração, na presença de Deus, e ocorre cá embaixo aquela sedição e aquele desvio, que Arão confecciona um boi de ouro e convoca o povo para adorar ao boi e ao bezerro de ouro. E a Bíblia diz que houve prostituição no arraial. Na verdade, é a chamada prostituição cultual. Houve uma orgia generalizada. E quando Moisés desce do monte, Êxodo 34, ele diz assim: aqueles que estiverem do lado do Senhor, passem para o lado de cá. Esses teriam que ser aqueles que não se contaminaram com a festa da idolatria. E a Bíblia diz que todos os que passaram eram da tribo de Levi. Note que em Gênesis capítulo 49, versículo 7, Levi comete um desatino, tá? E quebra um pacto que o seu pai havia feito com o povo daquela região quanto ao casamento de Dina, ou Diná, que é uma das filhas de Jacó, que é a filha de Jacó. Agora, lá em Gênesis 49, Jacó amaldiçoa o ato de Levi. Mas no Êxodo capítulo 34, a atitude dos descendentes de Levi em relação a Deus, a ficar do lado de Deus e do lado de Moisés, quebra essa maldição. E então, no capítulo 1 de Números, versículos 13 e 14, versículos 40 a 45, o Senhor determina, e agora em Levítico capítulo 8, que os levitas serão propriedade sua em lugar dos primogênitos. Tanto é que a expressão bíblica para levitas é dádiva,
presentes. Ou seja, a tribo de Levi é dada, é oferecida ao Senhor como presentes para Deus e se tornam então os representantes oficiais do culto no Antigo Testamento. Vamos observar nesse 2:18, para a gente compreender melhor esse contexto em relação à igreja, como funciona ou funcionava a hierarquia sacerdotal dentro do Antigo Testamento. Por exemplo, a maior autoridade no santuário no Antigo Testamento é o sumo sacerdote. Êxodo capítulo 28, versículo 1, Deus estabelece o sacerdote como o sumo sacerdote como o responsável por toda a condução do culto ao Senhor no santuário. Mas não só isso, o sacerdote era o responsável por determinar, orientar o povo quanto à obediência da lei, expor ao povo o texto da lei, explicá-lo e colocá-lo na prática para que o povo de Israel obedecesse à lei de Deus. Tanto é que todas as vezes que você contempla um desvio moral, ético e espiritual em Israel no Antigo Testamento, os sacerdotes estão envolvidos, porque eles são responsáveis por esta obediência e por essa observância da lei. E todas as vezes que há um reavivamento, restauração, os sacerdotes são envolvidos. No caso de Josias, no caso de Ezequias, no caso de Urias, de Uzias, que causaram restauração do culto a Deus, os sacerdotes são os primeiros chamados para reabrirem as portas do santuário e provocarem um reavivamento. Na dispensação da graça, agora vamos fazer uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na dispensação da graça, o responsável pelo ofício sumo sacerdotal, supremo sacerdotal, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso supremo sacerdote. E o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, diz que nos convinha um sumo sacerdote santo, imaculado e inocente diante de Deus. Então Jesus é quem cumpre esse papel sumo, supremo sacerdotal. Abaixo do sumo sacerdote estavam os sacerdotes. Esses sacerdotes eram oficiais do culto, responsáveis por dirigir o ofício no santuário sob a liderança do sumo sacerdote. Esses sacerdotes davam assessoria ao sumo sacerdote, atendiam ao povo nas suas ofertas, sacrifícios pelo pecado, ofertas de holocaustos, ofertas pacíficas e assim por diante. Então os sacerdotes eram aqueles que aplicavam ao povo, supervisionados pelo sumo sacerdote, a lei de Deus, a orientação de Deus. Por exemplo, nos dias do retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico para Jerusalém, Esdras é o sumo sacerdote, e Esdras é quem, além disso, ele é escriba, e diga-se de passagem que Esdras é uma das mentes mais brilhantes de toda a Bíblia. Então Esdras ensina a lei de Deus para o povo, e os sacerdotes estavam espalhados ao longo da multidão. Esdras falava da plataforma, os sumos sacerdotes ouviam e reproduziam para o povo, trazendo o povo ao arrependimento pela orientação bíblica, pelo ensino da palavra. Diga-se de passagem, nesse 2:18, que somente o sumo sacerdote tinha autoridade e autorização para entrar no lugar santo dos santos, em dia específico, no dia da confissão nacional, dia da expiação, quando todo o povo se agregava ao redor do templo e o sumo sacerdote entrava à presença de Deus, onde ficava a arca, para confessar os pecados do povo. Então já entendemos o que é o ministério do sumo sacerdote e o ministério dos sacerdotes. Lembrando, nesse 2:18, que no contexto da dispensação da graça,
Na dispensação da igreja, quem cumpre o papel dos sacerdotes são os pastores das igrejas locais. Jesus é o sumo sacerdote, pastores exercem a função de sacerdotes. Tá? Isso é muito interessante, porque eu falei num desses 2:18 atrás, que o Senhor estabelece pastores nas igrejas locais para guiarem o rebanho, orientarem o rebanho e orientarem pela palavra de Deus. Orientarem pela palavra de Deus. No finalzinho eu vou fazer 2 observações sobre sacerdotes, sumo sacerdote e levitas. Nessa escala ministerial, nessa escala sacerdotal, que vinha o sumo sacerdote, os sacerdotes, em seguida vinha os levitas, que era uma espécie de classe sacerdotal, vamos chamar de uma classe sacerdotal menor. Não menor no sentido de importância, no sentido hierárquico. Por quê? Porque os levitas são aqueles que auxiliam os sacerdotes no serviço do templo. E é bom lembrar que Números capítulo de número 4 deixa muito claro que o ministério dos levitas especificamente é muito bem dividido e muito bem organizado. Por exemplo, eles são divididos em 3 grupos. Os coatitas, chamados assim por serem filhos de Coate. Os gersonitas, chamados assim por serem filhos de Gerson. E os meraritas, chamados assim por serem filhos de Merari. Números capítulo 4, versículo 34 a 37, nos descreve quantos eram os coatitas. Números capítulo 4, versículo 38 a 41, nos descreve quantos eram e o que faziam os gersonitas. E Números capítulo 4, versículo 41 a 45, nos descreve como eram, quem eram e o que faziam os meraritas. Só para esclarecer, os coatitas eram aqueles que transportavam a arca, que transportavam as colunas do santuário e os móveis do tabernáculo. Somente os coatitas tinham autorização para tocar na arca, nas colunas do tabernáculo e nos móveis sagrados do lugar santo dos santos. Aí você vai entender porque que lá em 2 Samuel capítulo 13, o Senhor mata Uzá. Quando Uzá toca na arca, Davi trazendo a arca de Kiriat Jearim, Davi está trazendo a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi resolveu trazer a arca em carros de bois, e os bois tropeçam, a arca balança, Uzá vai sustentar a arca e um fogo do céu mata a Uzá, pelo que Davi chama aquele lugar de Pérez Uzá, rotura de Uzá, aqui se fez rotura. Davi cometeu o equívoco, o erro de transportar a arca em carros de bois. Na verdade, a arca tinha que ser transportada em varais de ouro pelos coatitas, que são levitas responsáveis pelo cuidado com a arca. Depois vinham os gersonitas. Os gersonitas eram os responsáveis pela ornamentação do templo, pelas cortinas, as toalhas, os adornos, a beleza ornamental do tabernáculo. Eram os gersonitas quem cuidavam. De modo que, se você analisa a partir desse prisma, você vai perceber que, além de uma excelente organização no culto a Deus, haviam missões específicas para cada um. E os gersonitas, que carregavam, coatitas, transportavam a arca, transportavam as colunas do tabernáculo. Gersonitas cuidavam das cortinas, da ornamentação, do adorno do tabernáculo. E os meraritas, que transportavam os demais móveis do tabernáculo. Detalhe, depois que os sacerdotes os enrolavam com panos, porque eles não podiam tocar nos objetos do santuário, sob o risco de serem penalizados. Se nós formos transportar o termo levita para a dispensação da igreja, nós vamos precisar entender que o sumo sacerdote é Cristo, pastores locais exercem o ministério sacerdotal e levitas
são todos aqueles que cuidam da boa ordem e da organização do culto a Deus. Assim, os músicos estão exercendo um papel levítico, mas os diáconos também. O zelador da igreja também, aquele que cuida da limpeza, da arrumação da igreja, da preparação do cerimonial da Santa Ceia. Todos esses estão ocupando o papel que os levitas ocupavam no Antigo Testamento. Eu só quero te lembrar duas coisinhas para nós encerrarmos esse 2:18 sobre o ministério dos levitas. Tanto o sumo sacerdote, quanto os sacerdotes, quanto os levitas, não tinham herança em Israel. Ou seja, quando houve a repartição das terras entre as tribos, os levitas não receberam propriedades. Assim, foram construídas 7 cidades, chamadas cidades de refúgio. Eram cidades onde os levitas e os sacerdotes moravam, para cuidar de alguns aspectos das necessidades da nação, inclusive de aspectos jurídicos, além dos religiosos. Uma outra observação que é importante dentro desse contexto é que, como eles viviam em tempo integral para o serviço de Deus em relação a Israel, eles eram mantidos pelas ofertas de manjares que eram levadas ao altar. Portanto, os levitas e sacerdotes comiam e se vestiam do altar. Óbvio que quando há um excesso, quando há uma bagunça, quando há um desenfreamento dos filhos de Eli, por exemplo, que colocavam os garfos na panela, a Bíblia diz que o Senhor rejeita o ministério da casa de Eli e ainda pune a casa de Eli com sentença de morte. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, quando o Senhor fala com Samuel, e o capítulo de número 3. E a outra observação que eu quero fazer sobre o ministério sacerdotal e o ministério dos levitas, nesse 2:18, é que haviam coisas na lei que o povo de Israel podia fazer, mas os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote não. Haviam coisas, por exemplo, que os levitas poderiam praticar, mas os sacerdotes não. E haviam coisas que o sumo sacerdote poderia praticar e o sumo sacerdote não. Vou dar um exemplo. Todo o povo poderia seguir normalmente um cortejo fúnebre e, se tocasse no defunto, passaria pelo processo de purificação, a não ser que se tratasse de um parente próximo. Já os levitas poderiam ir num cortejo fúnebre, mas não poderiam tocar no defunto, tá? Quando se trata dos sacerdotes, todos poderiam ir a uma cerimônia fúnebre, desde que fosse do seu pai, da sua mãe, de um filho ou de um cônjuge. Já o sumo sacerdote não poderia, sob qualquer hipótese, ser encontrado num cortejo fúnebre, numa cerimônia fúnebre, nem do pai, nem da mãe, nem do filho, assim por diante. O que significa isso? Quanto mais perto de Deus você está, mais afastado desse mundo de morte, de pecado, de perniciosidade, você precisa estar também. Quanto mais próximo de Deus você se torna, mais distante do pecado e todas as suas relações você precisa se fazer. Que Deus nos abençoe. Este é o nosso 2:18. Boa noite na graça e na paz do Senhor. Fica com Deus, fica com a gente. Comente esse vídeo, compartilhe, marque seus amigos, participe com a gente desse projeto. 2:18 contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.